Então, antes disso, eu vou falar um pouquinho da minha história, para que vocês compreendam por que eu posso ajudar tanto vocês nessas áreas. Bom, eu, com 14 anos, comecei a fazer perguntas: o que a gente está fazendo aqui? De vez em quando eu parava em locais e ficava olhando as pessoas e eu via elas indo e vindo, e para mim parecia uma coisa muito esquisita. Qual é o sentido da vida nisso tudo, né? Será que é só isso, ir da casa para o trabalho, cuidar das coisas? O que tem mais além disso? Será que existe mais alguma coisa? Parece uma vida tão vazia, um processo tão robótico, né? Mas eram momentos de lucidez que depois eu mergulhava nos conflitos familiares. Pela minha geração, eu tenho uma rejeição por parte de mãe desde a gestação, e eu demorei muitos anos para entender o que isso significava para mim, qual era a grande mensagem, né, por trás disso. Mas aos pouquinhos as coisas foram se revelando para mim no meio desse processo de eu crescer, de eu amadurecer, de eu conhecer técnicas. Houveram toda uma série de outros processos que também aceleraram os meus resultados. Então, com 12 anos, meu pai tinha mudado de endereço 3 vezes, nós mudamos até de cidade, e eu passei por 3 colégios, tendo muita dificuldade na 6ª série de encerrar aquele ano com aprovação. Na minha cabeça tinha uma sensação assim de dever, eu tinha que passar porque eu só estudava, e depois tinha do outro lado uma sensação que era impossível ficar acordada estudando. Então eu sentava para estudar, era como se me desligassem da tomada. E aí, o que acontecia? Eu acabava tendo imensas dificuldades em aprender, principalmente história e geografia, assim, os métodos da minha época eram métodos muito complicados, né? Tinha que decorar para aprender, então era uma coisa assim que eu tinha muita resistência e dificuldade de fazer isso. Então, eu dormia. Tá? Se a pessoa teve onde são criados a maioria dos traumas são na infância, a maioria dos decretos também, é uma época que a gente cria, como é um sistema de defesa, porque a gente não consegue fazer outra coisa, a gente depois, como adulto, pouco percebe, a não ser que tenha uma técnica de detecção. Então, o que acontece? Pode ter sido criado num lar inseguro, inseguro em vários sentidos, que pode ser ligado às finanças, que pode ser ligado aos relacionamentos familiares. Então, por exemplo, se alguém na casa tinha humor instável, esse humor instável pode vir por diversos motivos, né? Mas se tinha um humor instável, que cada vez reagia a situações de uma maneira diferente, então não dava para esperar e não dava também para perguntar muito. Então, um dos decretos que a gente faz ligado ao chakra sacro é eu me basto. Porque o ambiente é tão inseguro, por que eu vou interagir com esse ambiente? E aí, quando a gente cresce e vai para o mundo dos relacionamentos, inclusive o relacionamento financeiro, o que vai acontecer é que não vai existir a abertura para sentir a oportunidade de interagir com o mundo, para se permitir receber do mundo, porque ficou aquele registro: o mundo é agressivo. Esse é o trauma. O mundo é agressivo, porque o mundo do meu lar é agressivo, ou o mundo dos relacionamentos dos meus pais foi falado que tinha agressividade. Por exemplo, na minha condição familiar, meus pais tiveram muitas dificuldades financeiras para conseguir fazer negócios. Tinha o desconforto daquela discussão no meu ombro. Então, eu fiz a EFT para aquele evento e depois eu busquei todos os outros eventos em que eu vivia atitudes conflitantes. E quando me dei conta, já fazia 1 mês e meio que eu não percebia mais a dor no ombro direito.
Então, como é que isso acontece com a EFT? A questão é que o corpo tem poder de autocura. Okay? Então, quando você toma um antibiótico, não é o antibiótico que cura os tecidos. O antibiótico só mata o germe. E o que vai acontecer é que o corpo fica com a energia disponível, não tem mais que brigar entre o germe e a saúde, a renovação das células. Então, aí vai pegar toda a sua força e usar para renovação, para autorrenovação. Nós trocamos todas as células do corpo a cada 2 anos. Então, significa que o corpo já tem esse poder natural de renovação, mas quando ele está sobrecarregado, essa energia fica dividida e esse poder, então, fica reduzido. Tá? Então, a EFT tem me propiciado bem-estar há 4 anos, tá? E melhorado meu relacionamento, principalmente comigo, com outras pessoas, no ambiente do intercâmbio. Hoje eu ajudo pessoas no mundo inteiro. Sou convidada para alguns congressos que estão por sair, é o Congresso Nacional de Transtornos da Ansiedade, o CONANSE. O CONAMAMI é o Congresso Nacional para Mães, né? E que vai também ser, os dois vão ser em, um vai ser em outubro e se eu não me engano os dois são em setembro, tá? Depois eu até posso passar o link para vocês. Eu tenho um programa de rádio. Já fiz uma série de entrevistas de rádio e TV. Algumas entrevistas vocês podem ver no meu canal do YouTube, que é depois passo o endereço para vocês. Acho que já tem o endereço ali no chat, o canal do YouTube. E o mais interessante é que as pessoas, eu vejo como as pessoas estão se abrindo para tomar posse de si, tá? Se cuidar mais. E como aqui vocês estão vendo uma imagem, eu estava atendendo a Luísa, o nome dessa moça que está junto comigo é a Luísa, e a Luísa, ela estava com uma tremenda dor nas costas. Nós fizemos uns 20 minutos de EFT e a dor sumiu. E o mais interessante é que ela se deu conta, isso que é o bacana, que na EFT é chamado de insight, ela se deu conta que era uma causa emocional e qual era esse evento que estava desconfortável para ela. Tá? Então, eu acho que uma das minhas grandes missões é ajudar as pessoas a entenderem essas coisas, né? Perceberem os próprios chamados, tá? Desenvolver um maior bem-estar, perceberem o quanto elas podem interagir com o mundo e o quanto elas podem também aceitar trocar essa interação também por dinheiro, por que não? Tá? Porque se for pensar, um médico, o advogado, o engenheiro, o arquiteto, o professor, qualquer profissão, a pessoa está vendendo os seus dons. Tá? Então, ela está trocando os seus dons por um recurso material, porque o grande que é, não sabemos fazer todas as coisas, mas muitas vezes as pessoas não precisam do que a gente tem naquele momento. Então, nós usamos o dinheiro como base de troca. Aí, algumas pessoas que usam e recomendo o EFT. Então, no canto superior esquerdo, aparece a imagem da famosa Louise Hay. A Louise Hay está com 86 anos agora. Esse vídeo é recente, março ou abril desse ano. E ela estava fazendo EFT ainda para dissolver, mesmo sendo a rainha das afirmações, dissolver questões com o padrasto dela, porque ela estava sentindo uma pressão na nuca, e ela pensou o que poderia ser essa pressão na nuca, e veio as questões do padrasto ainda, né, que foi o grande quê da vida dela. Até no livro Você Pode Curar Sua Vida, ela comenta a respeito disso, né? Abaixo dessa imagem tem o Wayne Dyer. O Dr. Wayne Dyer é um dos grandes, uma das grandes pessoas que sempre falou sobre as leis da atração. Aqui também foi no mesmo período, entre março e abril desse ano. Ele já está com
por volta de 70 anos e fazendo EFT para questões relacionadas a um evento antigo que ainda possuía, na época das sequências de EFT, possuía a questão residual. Ainda existiam coisas para ser digeridas daquele relacionamento. Ao lado direito da imagem da Louise Hay tem o Jack Canfield, que é um dos autores do Sopa Canja de Galinha para a Alma. Tem uma série, Canja de Galinha para adolescentes, Canja de Galinha para os pais, Canja de Galinha para as mulheres. Então, ele tem uma série de livros. Ele, além de usar EFT para ele também tem uma série de cursos, inclusive um curso que é um livro e mais um CD junto com a Pamela Brunner a respeito da EFT e as suas diversas maneiras de aplicação, onde são passados mais de 10 métodos nesse curso. Abaixo dele tem o Deepak Chopra, que hoje fez uma meditação para a paz mundial, atingindo a marca de mais de 100 mil meditadores ao mesmo tempo, bateu o Guinness Book of Records. E ele também recomenda EFT como grandes benefícios na cura. Voltando a falar um pouquinho mais da Louise Hay e o livro dela, o livro Você Pode Curar a Sua Vida, ela tem uma série de livros, mas o mais famoso dela é esse. Ela tem um capítulo no final que, além de contar a história dela, ela ainda comenta outros procedimentos além do uso das afirmações para se ter uma cura integral. E entre elas está o ramo da acupuntura, porque a EFT ela é derivada da acupuntura e ela comenta claramente a importância da gente tratar o corpo, a mente, trabalhar as emoções, não só fazer afirmações. Ela é bem clara quando comenta isso no livro. Okay? E aí ela dá uma série de sugestões, de bibliografias e métodos complementares para os seus tratamentos. Então, aqui eu mostro para vocês duas imagens. Do lado esquerdo, como a medicina tradicional chinesa enxerga o corpo humano. E essas linhas que aparecem no corpo com os pontinhos são os meridianos. Então, se eu tocar na mesma linha 2 vezes, eu vou estar trabalhando o mesmo objetivo, em qualquer parte dessa linha eu vou estar trabalhando o mesmo objetivo. Então, para ver que o ser humano ele tem uma complexidade, e hoje já é comprovado cientificamente também que essas linhas de energia, eles são passíveis de ser detectados já por equipamentos. E no canto direito, vocês percebem os pontos que a EFT usa. Eu vou trabalhar com vocês hoje o ponto de karatê, que fica na lateral do minguinho, desce uma linha pelo minguinho e cruza pela palma da mão, você vai encontrar o ponto de karatê. O outro ponto é o topo da cabeça, bem na moleira, a junção de todos os meridianos. Entre as sobrancelhas, na verdade, é entre o nariz e a sobrancelha. O canto do olho é a borda do osso, no canto do olho. E embaixo do olho é a região mais inferior desse mesmo osso, que circunda o olho. Depois, embaixo do nariz, é bem na fossa entre o nariz e a boca. Desce uma linha e encontra a crista do queixo, esse é o ponto embaixo da boca. Depois o osso da clavícula, nós temos na verdade 2 ossos da clavícula, então quando os pontos forem pares, a gente pode usar qualquer um dos lados. Então é imediatamente abaixo do osso da clavícula, a gente desce a mão e vai encontrar como se fosse uma região mais baixa, é exatamente ali. E o bom da EFT, como são toques, esses toques vão se propagar até o ponto correto. Então, a gente não precisa
não tenho a obrigação de encontrar o ponto correto. Se eu estiver na proximidade, esse efeito já vai acontecer. Então, e o último ponto que nós vamos usar, ele é embaixo do braço. Para as mulheres é fácil, é na lateral do sutiã. Tá? É na lateral do sutiã. E para os homens é a axila, 4 dedos abaixo da axila. Okay? Pela lateral do corpo. Então, esses são os pontos. As sequências de EFT eu vou fazer junto com vocês. Vocês não precisam se preocupar, sempre vai existir um espaço para repetir as frases, porque eu trouxe as frases mais comuns para a questão da autossabotagem, então não precisa se preocupar com isso agora. Vocês vão ter a mim para me copiar. Então, como é que fica essa questão dos chakras? Bom, eu falei que a EFT tinha origem a partir da acupuntura, que uma arte milenar chinesa de cura. Ok. E os chakras? Os chakras são as rodas, né? A tradução literal é roda. E, na verdade, vem dos iogues. Por que entrou essa questão dos chakras? Os chakras é uma coisa que eu estudei desde os 21 anos e parecia que sempre faltava alguma coisa na informação. E para mim ficou melhor explicado, inclusive fácil de detectar onde é que está o bloqueio, quando, e principalmente como desmanchar, né? Quando eu comecei a buscar informações sobre a EFT nos Estados Unidos e encontrei uma série de especialistas na área que usavam o desbloqueio dos chakras com a EFT. E essas rodas, a questão é que essas rodas, elas vêm nas pessoas somente 2 ativas. Somente 2 100% que são ligadas principalmente ao propósito de vida. Mas se as outras 5 estiverem com algum nível de bloqueio, o que vai acontecer é que as outras 2 vão ter uma maior dificuldade de trabalhar, atuar, interagir com o mundo. Principalmente ver esses bloqueios. Existe uma série de informações nesses bloqueios que podem ser desvendados e eu já vou explicar em seguida. Então, essas rodas, essas centrais, os chakras, eles são níveis de consciência, níveis de intercâmbio, principalmente intercâmbio com o mundo, e o intercâmbio com o mundo é processo natural, já que nós somos uma malha única de energia, às vezes um pouco mais densa, às vezes um pouco menos densa, tá? Conforme a gente fala dos indivíduos, né? Mas é uma malha única. Então, esse intercâmbio, o natural é que esse intercâmbio seja pleno, tá? Esses 7 níveis de consciência ativos. E onde eu venho com 2 níveis de consciência, que nem falar sobre o cérebro, né? Que ele atua, quando a gente está usando bastante cérebro, a gente está usando 10%. Tá? E os outros 90%? É a pergunta que fica, né? Para que é que serve? Tá? Então, eu vou falar das centrais, desses chakras, de baixo para cima. Né? O chakra básico, ele fica na base da coluna, ele é responsável pelas questões materiais, pelo corpo físico, pela casa que nós temos, o nosso carro, a parte do sistema nervoso, o movimento das pernas, tá? E quando as pessoas têm questões na coluna, a parte mais inferior da coluna, são questões ligadas a esse chakra. E o que mantém esse chakra sadio é a pessoa se sentir segura em todos os níveis, inclusive na questão financeira. Então, se ela tem algum nível de insegurança, essa central está desarmonizada. Tá? E nós vamos ver que ela se desarmoniza por decretos negativos a partir de traumas. De novo, essas centrais, esses 7 níveis de consciência, se desarmonizam por decretos negativos a partir de traumas. Bom, vamos começar explicando o que é um trauma. Pela FTE, um trauma é um bloqueio no fluxo energético
Em função do quê? Em função de eventos que saíram de controle. O que é um decreto negativo? Aconteceu uma coisa que saiu de controle, então para aquilo nunca mais acontecer, a gente coloca uma energia que vai bloquear tanto o evento desconfortável como o evento bom, porque o bloqueio é como um antibiótico, falando de novo do antibiótico. Ele vai lá, mata o germe, mas também mata células boas. Então, não é seletivo. O decreto negativo, ele não é seletivo. Então, quando ele bloqueia tudo. Então, se por algum motivo acontecer um evento que os nossos pais, os nossos guardadores, por exemplo, sofreram nas questões financeiras ou teve muito controle nas questões financeiras, suficiente. Tá? E no início eu achava que essa frase "eu já tenho o suficiente" era ligada às questões de gratidão, que bom que eu já tenho o suficiente, mas era uma frase perdida assim, solta. E aí quando eu comecei a aplicar a EFT dessa maneira em cima dos chakras e seus decretos negativos, eu me dei conta, realmente, eu não posso confiar, tá? Nem nas pessoas em casa, porque eram instáveis nas suas atitudes, nem nos relacionamentos na rua, porque os mais próximos fazem coisas esquisitas, né, relacionadas às finanças, não avisam que vão precisar usar as questões financeiras, não interagem, não conversa sobre as questões financeiras. Na minha família era tudo muito oculto. Eu só sabia quando tinha os problemas nas finanças, porque nas questões de como lidar o dinheiro era tudo muito oculto. Eu nunca via cálculo de contas, eu nunca via a questão. Meu pai parecia sempre estar com uma fachada que estava tudo bem, tá? E na hora dos conflitos tinha aquela divisão. Eu ouço a opinião da mãe ou ouço a opinião do pai a respeito das finanças. Aí depois eu via que todo mundo se dava mal, porque mesmo a minha mãe falando sobre as questões financeiras, o meu pai fazia outra coisa e todo mundo se dava mal. Então, tinha aqueles grandes conflitos dentro de casa por causa de outras pessoas e a nossa insegurança, né? Porque saíam para o supermercado, quando voltava, o conflito já estava montado. Então, era sempre a sensação, aí entra no terceiro chakra, de querer ficar invisível. A questão do voto de invisibilidade, ele é ligado ao plexo solar, ao chakra solar, tá? E ele tem a questão da autoestima, tá? E ficar invisível quando uma pessoa se sente insegura é uma das maneiras de se proteger. E aí a gente leva isso para a vida inteira. Então, enquanto eu estava nesse bloqueio de ficar invisível, eu não falava com as pessoas, eu atendia as pessoas, mas não contava para os outros as histórias boas, os bons resultados, né? Eu não tinha criado blog. Eu achava que era porque eu não era boa o suficiente, mas tinha esse bloqueio mais atrás de ficar invisível, quanto era importante eu ficar invisível para me sentir segura. Verbalmente, tem as vozes, tem as falas dentro da minha cabeça, tem os diálogos internos regidos por essas questões da insegurança. Chakra frontal, meio da testa, mostra, a gente vê o mundo conforme as 4 primeiras centrais: básico, sacro, solar e cardíaco. Então, o mundo é inseguro, tô lá na segunda central. O mundo é inseguro, então parece que eu só vejo inseguranças. Eu ligo a TV e parece que só presta atenção na notícia que mostra coisas inseguras, atitudes inapropriadas de outras pessoas. O que nos impressiona, tá? O que nos chama atenção é esse nível, que pode ser na insegurança, que pode ser na questão de não querer fazer intercâmbio com o mundo, porque o mundo é inseguro, e ainda pode ser na questão de o outro é melhor que eu, tá?
eu sou mediano, eu sou menos, eu sei pouco, não tenho valor, tá? E aí posso estar vendo pessoas que não são valorizadas, posso estar passando por processos de desvalorização também, tá? E vendo só isso na minha vida, como se não estivesse acontecendo mais nada, só aqueles eventos, só aquelas circunstâncias ainda que precisam ser desmanchadas, tá? E tudo isso só aparecendo como sinal. E o chakra coronário, topo da cabeça, apontando para cima, mostra o quê? Como a gente se percebe conectado com tudo, com o todo, com a potencialidade pura, o campo de infinitas possibilidades. Tá? E a questão dos milagres, que aqui não tem cunho religioso, e sim essa questão de sincronicidade das coisas. Tá? Hoje eu saí com uma amiga, fui comer um quiche com um chocolate quente, que aqui no sul tá frio, e passo pela frente de uma rádio e disse assim, é a dona desta rádio, eu conheço. Aí quando eu olho pra frente, a dona da rádio tá na frente da rádio. Aí já converso com ela, já marco um horário para fazer uma entrevista. Tudo assim, sincronicidade, tá? Fui eu que corri para fazer aquele contato. Quando a minha amiga me ofereceu 2 lugares para a gente fazer o chá da tarde, eu disse assim: vamos fazer diferente, vamos naquele lugar que faz tempo que a gente não vai, que era justamente esse lugar próximo à rádio. Que eu já nem me lembrava que era próximo à rádio. Então, não é que só vão existir as sincronicidades, mas se a pessoa está na frequência da conexão com o todo, o que vai acontecer é que a gente vai estar aberto para novas oportunidades. Então, por exemplo, como se reflete desde o chakra base? Eu vou dar um exemplo para vocês verem como é que pega os 7 chakras. Né? Porque um chakra, uma central é conectada com a outra, leva energia de uma para outra. Né? Então vamos lá, se no básico eu tenho alguma forma de insegurança, ok? Então, no sacro, eu não me sinto seguro para sentir. Não me sinto seguro para sentir o amor, não me sinto seguro na minha criatividade, eu não me sinto. Eu crio, mas não confio muito lá no solar. Eu crio, mas o que eu crio é medíocre, é fraco. Tá? Então eu fico com medo de me mostrar. Depois no cardíaco, esse medo aparece na forma de eu ser crítica de mim mesmo, eu não sou bom o suficiente para eu não passar vexame, então eu ainda vou me preparar mais. Então tem uma questão sobre a preparação, sobre a perfeição, que as pessoas ainda entendem como sendo necessária, aquela coisa que te empurra para frente, que diz assim, vamos aprender mais, vamos estudar mais. Ela pode ser boa, pode ser ruim. Se for porque a pessoa sente que não sabe nada, que não entende nada, que não evoluiu nada, que não mudou nada, né? E ela está fazendo aquilo como uma cobrança, né? Aí é um decreto negativo, é um voto negativo de perfeição. Agora, se ela vai para frente, cada passo que ela dá, ela se sente bem, né? Ela não tem aquela voz dizendo, puxa vida, você ainda não mudou, os tem que, né? Eles aparecem no chakra cardíaco, quando está nos decretos negativos de perfeição. Então aí é interessante rever esses conceitos, porque essa sensação de eu não sou bom o suficiente, ninguém vai estar 100% pronto nunca, não existe isso. A gente é um ser em construção e experimentação para a vida inteira, experimentando os dons, experimentando o conhecimento, experimentando e desenvolvendo a própria sabedoria. Então não existe
que cada ser é único, né? Então vai desenvolver a própria sabedoria. Não existe uma pessoa que vai estar perfeita e aparece mais um voto, né? Negativo, que é eu só vou me permitir usufruir de coisas quando chegar nesse patamar de exigência. E o que, que isso significa? Até lá eu vou ficar amarradinho no castigo. Então, a importância de saber como interpretar essas mensagens. É ótimo, é maravilhoso a gente estudar, ler, mas até que ponto eu vou ter que fazer isso? Vou ter que. Tá? Tem um outro voto que aparece, que é ligado à central sacra, que é. E as pessoas às vezes não se dão conta, eu não estou preparado o suficiente. Ou então, principalmente, o mundo é inseguro. Então, para eu não sentir essa insegurança, meu mundo doméstico é inseguro, o mundo das relações é insegura, né? O primeiro contato com o mundo é o familiar, né? Aí a pessoa vai para a mente, ela fica completamente mental. Já vi isso com centenas de pessoas, né? Em que a relação delas familiar é um fracasso, para elas não olharem para isso, elas vão para a área das ciências e se enterram no trabalho, viram workaholics, né? Viciadas em trabalho, não por gostarem tanto assim do trabalho, mas como processo de fuga, que aí quando está intelectualizando não está sentindo. Aham. Então, nem sempre ser intelectual vai depender da origem da intelectualidade. Do que estimulou essa intelectualidade? Foi um trauma ou um prazer? Tá? Então, eu estava falando, o medo, aí tem medo de interagir, não, não sente valor no que está fazendo. Tá? O cardíaco, o medo de ser visto. O plexo solar, perdão, medo de ser visto. No cardíaco, a vergonha de ser visto, tá? Com seus defeitos e imperfeições. O laríngeo, às vezes prefere não falar, né? Por medo de aparecer os podres. Okay? O frontal começa a fugir das coisas que está vendo, sente medo do que vê a respeito do mundo, sente medo do que o mundo passa a ser perigoso, né? Então as imagens desses perigos aparecem pelo frontal, as imagens e as visualizações. Eu, quando era pequena, eu tinha uma série de imagens de situações que nem tinham acontecido comigo, e com a EFT eu simplesmente limpei essas imagens, mas o fato era que medos de outras pessoas contados na frente de crianças, cada criança pode absorver de um jeito. Quando tá tudo bem, é uma energia bacana, né? Então aí, dinheiro e emoções. Eu gosto muito de falar sobre a vergonha. Eu não tenho esse dinheiro, não consegui pagar uma conta, ou então me planejei mal, usei mal meus cartões de crédito, e a vergonha por isso, né? Quando é desvelado esse processo, quando os outros ficam sabendo, né? A humilhação também por os outros ficarem sabendo, a insegurança, será que eu vou ter o mês que vem, né? Será que a oportunidade vai chegar para mim? E a punição. Okay? Então, o medo nos 7 níveis e os decretos que podem aparecer, né? Não precisa ser somente os medos, qualquer forma de insegurança lá no primeiro. Eu posso ter um bloqueio no segundo chakra e repercutir nos outros todos também. Então, conforme for o bloqueio, em que chakra está, repercute em todos os outros. Então, o que está entre você e o dinheiro? Porque quando se fala em prosperidade, para a EFT é muito geral.
Tá? A palavra prosperidade, eu posso prosperar nas relações com as outras pessoas, eu posso prosperar na minha relação comigo mesmo, eu posso prosperar na minha saúde, eu posso prosperar nas minhas finanças, nas minhas metas financeiras, posso prosperar no meu trabalho voluntário, né? Então, prosperidade para FT é muito geral. Então, o que a gente precisa fazer é falar, é que nem dizer assim, eu quero ler um romance. Aí tô geral, né? Romance de quê? É um romance, uma comédia, é um drama, é um filme de ação. Né? Ainda continua geral, porque dentro dos filmes, dentro das histórias de ação, tem vários autores. Né? Eu posso ainda ter a mistura dos gêneros. Então, eu preciso ser muito específico com a FT para que eu possa ter resultados profundos e esses resultados serem mais rápidos, né? Porque por essa profundidade eu chego ao centro do novelo de lã e eu consigo desmanchar um novelo facilmente, né? Fazendo a metáfora do novelo de lã ser o bloqueio energético. Tá? Então, o que está entre você e o dinheiro? Eu vou ter uma imagem de uma pessoa correndo atrás do dinheiro, né? E são os mitos e crenças sobre escassez e dinheiro. Tem muita gente ainda que acredita que dinheiro não é espiritual. Tá? E essa questão do dinheiro não ser espiritual, eu hoje tenho uma visão que tudo é espiritual. O dinheiro só não é espiritual dentro da cabeça das pessoas. Porque se ele não fosse espiritual, não tivesse uma razão de existir, a gente não se exercitasse em nada, ele não existiria. Okay? E na verdade, a falta dele dá um monte de problemas. Okay? A falta dele dá um monte de problemas. Tu vai ver a questão de saúde, tu vai ver a questão dos estudos, tu vai ver a questão de conhecer outros lugares, de ter uma base de troca que seja fácil de ser aceita em todos os lugares. Tá? Então, por exemplo, antigamente se usava de base de troca, eu tinha galinha, o outro tinha farinha, se trocava as galinhas pelas farinhas, mas hoje em dia ninguém tem mais pátio para cultivar galinha, só quem mora para fora, né? Ninguém tem mais terreno para cultivar galinha. Então, o que vai acontecer? Precisa uma outra base de troca. Então, a visão que a gente tem que dinheiro é uma coisa não espiritual, que eu preciso, em vez de falar em dinheiro, em metas financeiras, em planejamento, em dons trocados por algo material, eu fico falando genericamente, né? Tapando o sol com a peneira, comentando que nas entrelinhas que o dinheiro não é uma coisa espiritual, então precisa receber um outro nome. Tá? Precisa receber um nome que disfarce a desgraça que o dinheiro traz. Entre mitos e crenças, ainda vem as emoções em cima desses mitos e crenças. Dizem que são mais de 200 mitos e crenças sobre escassez e dinheiro que o ser humano tem. Então, isso faz com que as pessoas tenham muito para limpar com a FT, só nos mitos e crenças. E os primeiros cursos de FT ligado à questão financeira, eles foram baseados, e o método FT ele foi baseado nas crenças, nos mitos, nos desconfortos com essas crenças e mitos e nas emoções relacionadas. Então, a origem da EFT trabalha esses parâmetros aí que muita gente resolve muitos problemas, que não foi meu caso. Eu comecei por aí, resolvi alguns itens, mas vi que faltava mais alguma coisa ainda. Então, as questões de medos passados e futuros, né? Então, eu já fracassei nas finanças uma vez, duas vezes, três vezes, e isso, será que eu vou fracassar de novo, né? Ou alguém me deu golpe uma vez, duas vezes, será que eu vou ter outro golpe? É porque aqueles eventos do passado, eles ainda estão não digeridos. Não é que eu estou no passado, eu ainda tenho resíduos desconfortáveis do passado, ainda tenho bloqueios a respeito daqueles eventos do passado. Então, se eu tenho medos,
passados e medos futuros, eu preciso trabalhar isso para remover os bloqueios. A baixa autoestima. Eu não me sinto, eu me sinto mais ou menos. Eu sou uma estudiosa. Eu sou uma estudiosa. E se eu falo assim, significa que eu estou dizendo as entrelinhas, eu não tenho valor. No momento que eu não tenho valor, eu ainda, por não ter valor, como eu vou aceitar trocar o que eu não tenho? Tá? Conflitos internos e externos relacionados a dinheiro. Dinheiro difícil de ganhar. Ou então trabalha, trabalha, trabalha e não ganha. Ou então trabalha, 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 não é valorizado e não recebe pelo serviço que fez. Então, todos esses conflitos, essas batalhas financeiras, processos na justiça, heranças. E eu tenho um vídeo que já foi visto mais de 8.000 vezes, que eu falo no meu canal do YouTube a respeito do conflito financeiro e como fazer EFT para isso. É o meu segundo vídeo mais visto. O primeiro vídeo é uma entrevista que eu fiz no ano passado, na verdade no ano retrasado, sobre chakras, riqueza e EFT, que também tem mais de 8.000 visualizações. E esse vídeo de conflitos com dinheiro, o pessoal assiste bastante, significa que as pessoas têm muito desses conflitos. Quanto isso foi injusto, o quanto isso fez outros sofrer, quantas pessoas foram pisadas por causa disso, e toda a desconsideração do outro em relação a ter feito o que fez e ter ficado por isso mesmo, ou a pessoa nunca ter se desculpado pelo evento. E às vezes tem pessoas que nem estão mais vivas para se desculpar, mas somos nós que estamos nessa vibração ainda. Para saber se temos um conflito dentro de nós ainda não digerido, é só pensar num evento que houve um problema financeiro, nosso ou de outros, e como a gente ainda se sente. Raiva, medo, culpa, mágoa. Então é importante que a gente veja isso de forma que não se perca essas questões a serem trabalhadas. A falta de plano de ação. A falta de plano de ação é muito importante. Muitas pessoas sabem que precisam fazer uma coisa, mas elas não se planejam. Porque às vezes acham que o planejamento não é uma coisa espiritual também. O que pode ainda estar entre as pessoas e o dinheiro, repelindo eventos e pessoas desagradáveis financeiramente. Okay? Por exemplo, as pessoas que são trapaceiras com dinheiro, elas são egoístas com dinheiro, por exemplo. Esse tipo de pessoa a gente não quer ter atitude igual. Trapaceiros só pensam nelas. Mas muitas vezes nós também não estamos pensando em nós quando sacrificamos as nossas necessidades em prol do outro. Ok? E aí, com a EFT, a gente desbloqueia essa visão que ser uma pessoa egoísta é uma coisa ruim. É ruim se a gente está usando de uma maneira que não seja saudável para todos. Ok? Nível de exigência muito alto sobre si. Não sou bom o suficiente. Nós falamos no outro slide, eu só vou me dar bem só vou me liberar se eu atingir tal nível. Se me botando na redoma, no castigo. Valor justo para os seus serviços e de outros. Aquilo é caro, aquela outra coisa é cara. Que eu estou dizendo nas entrelinhas que o que eu faço não tem valor. Não posso cobrar. Essa é a parte do termostato financeiro. A autossabotagem, que é que nós vamos falar hoje, daqui em seguida nós vamos fazer a sequência de EFT. A autossabotagem é justamente o juiz, o condenador e o sabotador. E vocês vão ver hoje a cara do sabotador, entender a sua mensagem. Esperem mais um pouquinho.
E tem um último item que é muito importante, não deixa de ser menos importante que os outros, que é o vício do corpo nas taxas químicas. O que é o vício do corpo nas taxas químicas? É justamente o corpo se acostuma com as quantidades das coisas. Né? Por exemplo, nunca comi sal, nunca comi açúcar antes de nascer, aí quando se nasce, se dá pequenas quantidades, essas quantidades a gente vai aumentando, e aí chega uma época que a gente usa uma quantidade tão grande que se a gente reduzir, a gente não sente o gosto da coisa. E aí a gente tem que fazer controle de açúcar, controle de sal, para que a gente reduza, saia daquela rotina cerebral que aquela é a taxa gostosa, a taxa boa. Né? E esse vício do corpo nessas taxas químicas, então por mais que tu saia dessa vibração, o corpo pede para entrar de novo, não se sente bem saindo disso. Tá? A norte-americana Stacy Stockles, ela trabalha especificamente com essa técnica para tirar vícios de todos os níveis do corpo. Então, se for um evento traumático, emoções, decretos negativos, crenças limitantes, vício do corpo nas taxas químicas, a FD produz excelentes resultados em todos os níveis. Sintomas da autossabotagem. Agora nós vamos para o nível que nós vamos detectar a autossabotagem. Quando a gente se sente nadando contra a maré, quando a gente quer fazer uma coisa, mas não faz, que é a procrastinação, e esforço grande e pequenos resultados, é um dos grandes sintomas da autossabotagem. Tá? A sensação de um passo para frente e dois para trás, que é muito parecido com eu estou fazendo um grande esforço, parece que não me mexo, mas um passo para frente e dois para trás eu me mexi um pouco, mas parece que regrido. Tá? Muito tempo no mesmo lugar, parece estar patinando. Tá? E a sensação de insatisfação. Isso fica gastando energia para que isso nunca aconteça em sua vida. E essa sensação de inferioridade, eu sou menos que o outro. Tá? Eu consigo menos que o outro, eu acesso menos que o outro. Essas informações aqui ao redor da palavra dinheiro, essas emoções, essas sensações do que a pessoa pensa que ela é emitido por mais de 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então, quando a gente fala de inconsciente coletivo, de efeito sombra coletivo, né? Quando a gente fala da emissão vibracional para o mundo inteiro, então é uma pressão enorme a gente entrar num outro padrão, sair desse vício vibracional. É uma coisa que dá bastante. A gente precisa vencer uma inércia, né? E a grande pergunta é: eu quero estar com os 7 bilhões ou eu quero realmente fazer a diferença? Eu optei por fazer a diferença, em que a minha vibração vai contaminar o mundo de coisas boas. A minha paz interior vai contaminar o mundo de paz. A minha satisfação comigo vai fazer com que os outros acendam a sua própria luz. Então aí, o que se experimenta quando se tem mais dinheiro? A gerência das finanças e do tempo. Tem mais para trocar. Experimenta mais porque tem mais para trocar. Pode dar mais empregos, porque quando eu tenho mais recursos, eu posso contratar mais pessoas. Pode ensinar a sua experiência para outros, passar isso para outros, e aí servir de inspiração para outras pessoas. Até pouco tempo atrás eu não entendi o que era inspirar uma pessoa. É tu ter isso em ti e o outro acreditar que ele também pode porque tu tem. Porque tu faz, porque tu age. É possível para ele também ser. É possível também. Né? A questão da fé. É possível. Okay? Ainda não cheguei lá, mas é possível. Aceita-se o seu valor, os seus dons, ok? E aceita trocar esses dons por energia material. Essa questão de mostrar que é possível para o outro
A maioria se envergonha de ter mais. E isso também é um sistema limitante. Não posso mostrar que eu tenho mais. Eu sempre tenho que mostrar que eu sou inferior. Para estar na média. Para ser mediano. Não posso me destacar na multidão porque eu vou ser visto. Então tem um trauma aí, né? Não posso ser visto. Por que eu não posso ser visto? Por causa dos meus podres? Por causa que eu passei dificuldades? Porque fui punido e quando eu fui visto? Então é interessante fazer uma pesquisa. Por que eu não posso ser visto? Aberto para novas possibilidades, claro, eu estou experimentando mais meu potencial. Claro que isso vai me abrir outras portas. Claro que eu vou experimentar mais da minha luz. Claro que eu vou enxergar mais coisas em mim, para não só experimentar, como passar a transformar isso em outros estágios na minha vida. Me dá mais foco, determinação, coragem, consigo me superar e usar essa superação como estímulo de avante, me dá mais paz porque eu estou fazendo e usando os dons que vieram até mim como ferramentas da minha evolução no acesso ao meu potencial, nesse acesso divino que tudo é. Dá maior alegria, dá maior entusiasmo. E a grande pergunta é: você está preparado para esse novo patamar de entendimento e realização de si? Então, se disser sim, nós vamos ao primeiro exercício. Nós vamos descortinar o sabotador. O sabotador, a maioria das pessoas foge dele. Quer distância. Não quer nem olhar para ele. Para muitas pessoas, ele é feio, ele é obscuro. Saber que tem um sabotador, muita gente diz, eu estou me sabotando. Mas olhar para o sabotador em si é uma coisa que a princípio é muito desgastante. Porque você vai ter que ir para o enfrentamento. Para a gente pegar uma mensagem de algo, a gente vai ter que usar a coragem e ir para o enfrentamento. E nós vamos fazer agora já um exercício para esse enfrentamento. Então, eu quero que vocês fechem os olhos, respirem profundamente. E aí, olhem e imaginem que vocês já superaram essa fase das questões financeiras, né? Vocês já estão numa plateia lotada, vocês são os entrevistados dessa noite, como se fosse o programa do Jô Soares ou da Oprah Winfrey. Nos Estados Unidos, a Oprah Winfrey é uma bem famosa, né? E aqui no Brasil, o Jô Soares. Então, você está num programa de entrevistas e na hora que você está sendo apresentado para dizer, né? Você vai dizer como é que você fez para superar as suas questões financeiras. No meio da plateia lotada, quando a palavra é passada para você, no meio dessa plateia lotada, levanta uma pessoa. E essa pessoa começa a falar todos os seus podres financeiros. Quem você realmente é, que é uma fraude, né? Que tem um passado obscuro, que não mudou aquelas coisas. Qual é o sentimento que lhe vem dessa exposição? Então, aqui o chat está aberto para vocês falarem a respeito dessa imagem, deste ambiente. Como você se sente, todas essas pessoas ouvindo alguém falando a respeito dos seus podres, das suas coisas que não estão bem, do que não tá passado a limpo ainda da sua vida. E essa pessoa falando em alto e bom tom para a cadeia nacional e internacional de televisão. Então, o chat está aberto. Se quiserem fazer algum comentário, que tipo de sentimento apareceu,
Tá? Outra coisa que se faz também é dar uma nota de 0 a 10, onde 0 o sentimento é mínimo e 10 o desconforto é grande. Tá? Esse sentimento é forte. Tá? Essa questão de ser visto como uma fraude. Você é uma vergonha, não tem direito de estar aqui falando que já superou tudo isso. Okay? Se quiserem fazer algum comentário para dizer o que veio desse evento, esse é o momento, que daí fica mais fácil também para eu dar um direcionamento. E depois a gente já vai fazer a sequência de FT para descortinar, tirar o bloqueio quanto a esse sabotador, tá? E entender a sua mensagem, que é o último estágio. Tá? Depois que a gente tira o bloqueio, na verdade o sabotador veio para nos ajudar. Se alguém quiser fazer algum comentário, o chat está aberto. Se o ambiente era claro, se o ambiente era escuro, se não consegue ver o sabotador, se não se identifica com o sabotador. O sabotador às vezes pode ser uma criança, o sabotador pode ser uma senhora idosa, toda descabelada, né? Um olhar maldoso. Cada pessoa vai ter uma imagem. Já tive várias pessoas que disseram que era a imagem delas mesmas na plateia, falando mal a respeito delas. Né? Aqui a Ana comenta, apesar de não dizer nada, ficava muda, mas sentia-me muito mal. Aquela sensação, né, Ana, que estou sendo observada. Essa pessoa sabe de mim, não está falando, mas ela está lá. Tá? Ela não está falando. E era alguém conhecido, porque às vezes pode ser até alguém da família, né, Ana? Ou uma mistura de várias pessoas. Para mim, o meu primeiro sabotador, eu pensei que ia ser alguém da minha família, principalmente as pessoas que mais me criticaram, né? E foi uma pessoa totalmente diferente que eu já tinha visto na minha vida. Era uma senhora, cabelo branco, um coque, com 2 palitos espetados, mas meio descabelada, assim, e com um olhar, aquele olhar que atravessa, aquele olhar parado, que sabe tudo que passa dentro da sua cabeça. Né? Então, foi o primeiro sabotador que eu trabalhei, depois tiveram outros, tá? Mas esse foi o primeiro e mais sabotador quando eu fiz esse tipo de exercício que me apareceu. Ah, a Margarida comenta, sinto frio no estômago. Frio no estômago é medo, normalmente. Tá? Que medo de ser exposta, que medo de ser vista. Ok. A Marivalda comenta: bloqueio para finalizar um projeto. Nunca consigo realizar o que desejo. Sempre sou interceptada por uma necessidade para atender outras pessoas. Né? Então, o foco está no outro. Isso aí pode existir uma série de motivos. Um dos motivos, Marivalda, pode ser a questão que eu não mereço, ou ainda pode ser a questão que o outro é mais importante que eu. Tá? Isso é um mito. Porque se eu estiver doente, como eu vou atender o outro? Tá? Pois é, 2 pessoas com fome. No avião, como é que eles falam a respeito de socorrer a pessoa, outra pessoa com oxigênio? Primeiro você bota a sua máscara e depois você coloca a máscara na outra pessoa. O que quer dizer? Eu não vou conseguir sem oxigênio atender a outra pessoa, então me atendo primeiro. A Ana comenta: Senhor, sinto a dor no peito e vejo um homem idoso com barba comprida e muito calado e sapiente, né? Ele sabe de tudo, tá? Dos podres, da vergonha. Tá ótimo, vamos fazer a FT então. Aqui ficou a imagem, ficou um pouco pequena, mas como eu vou ler para vocês, vocês não se preocupem, ok? Ponto de karatê. A gente não vai usar o ponto de karatê nessa sequência. Nós vamos, como a imagem está bem nítida, nós já podemos ir para o topo da cabeça, ok? Lá na zona da moleira. Repitam depois de mim, no topo da cabeça. Eu vejo essa pessoa no meio do palco. Entre as sobrancelhas.
Toques suaves, 2 dedos. Pode ser no ritmo do Jingle Bell. Eu tô batendo aqui no microfone para vocês verem qual é o ritmo. Ouvirem qual é o ritmo. Quem essa pessoa pensa que é? Canto do olho. Por que fui me expor dessa maneira? Embaixo do olho. E agora ela vem aqui mostrar tudo o que eu faço ainda de errado financeiramente. Embaixo do nariz. Como isso me deixa desconcertado. Embaixo da boca. Como eu ainda acredito que talvez eu seja uma fraude. Osso da clavícula. Só uma fachada. Embaixo do braço. De alguma maneira essa pessoa tem razão. Topo da cabeça. Mas quem ela pensa que é me expondo assim? Entre as sobrancelhas. Dizendo isso de mim. Canto do olho. Eu detesto essa situação. Embaixo do olho. Detesto me expor. Embaixo do nariz. Por que eu inventei de vir aqui? Embaixo da boca. Agora toda essa vergonha. Osso da clavícula. Essa vulnerabilidade. Embaixo do braço. Eu me sinto fraco e com vontade de sair daqui. Topo da cabeça. Pois sei que todo o meu sucesso financeiro não é nada do que conto para as pessoas. Entre as sobrancelhas. Eu deveria sair daqui correndo para terminar. Canto do olho. De uma vez por todas com essa vergonha e vexame. Embaixo do olho. Essa pessoa fica dizendo todos os meus podres financeiros. Embaixo do nariz. Todos os meus fracassos. Embaixo da boca. Na verdade, acho que ela pode ter razão sobre meus fracassos financeiros. Osso da clavícula. Não tem como me ver como um sucesso financeiro. Embaixo do braço. É só ver minha evolução até aqui. Topo da cabeça. E já vai se ver que esse sabotador tem razão. Entre as sobrancelhas. Tem razão em não acreditar em mim. Canto do olho. Eu vou honrar tudo isso também. Embaixo do olho. Como me sinto quando sou exposto? Embaixo do nariz. Revelado. Embaixo da boca. Os meus resultados financeiros reais são expostos para todos verem. Osso da clavícula. Eu escolho honrar como me sinto exatamente agora. Embaixo do braço. Exatamente agora com toda essa exposição. E essa vergonha. Respira fundo. E solta. Vamos avante. Vamos olhar um pouco mais o sabotador mais de perto. Quero que você olhe como se estivesse na sua frente e veja mais de perto essas características. Se estava furioso antes, continua na mesma fúria. Se estava calado antes, continua calado. É alto, é baixo, tem a mesma altura que você. Como está vestido? Como está olhando para você? Como você se sente com esse olhar? Tá? Então, é importante que vocês olhem para o sabotador. Quanto aos pontos, Margarida, a questão, como eu comentei antes, você não precisa exatamente bater no ponto. Tá? Quando eu falo o nome topo da cabeça, é só encostar no topo da cabeça.
tá? Entre as sobrancelhas, canto do olho, embaixo do olho. E se não for exatamente no ponto, o resultado vai chegar lá pelos toques suaves, ok? Então, a Marivalda comenta que me sinto incapaz. Tá? Incapaz de olhar para o sabotador, incapaz de perceber o sabotador, Marivalda. Ah, é interessante ser um pouco mais claro, que aí eu posso, mais clara, que aí eu posso te ajudar mais, ok? Então, se for a questão de eu não consigo ver o sabotador, significa que a gente está repelindo o sabotador, está brigando com o sabotador. Ok, não consegue ver o sabotador. Tá? A maioria das pessoas não vê o sabotador porque está fugindo do sabotador. Todo mundo está fugindo da autossabotagem como processo de defesa. E depois da sequência, continua a mesma coisa, Marivaldo? Se não estiver vendo o sabotador, a gente pode, se tiver mais pessoas também que não estejam vendo o sabotador, a gente pode fazer uma sequência. A Ana comenta, mas isso vai se ampliando, ok, Marivalda? Na continuidade das sequências vai melhorando essa visualização. Você não precisa forçar nada, tá? São as imagens que seu inconsciente estão liberando para você. Então, significa que ainda existe um bloqueio e a gente na continuidade vai remover esse bloqueio. A Ana comenta: magro, idoso, olhar penetrante e profundo, barba branca, comprida e todo vestido de branco. Usa alguma cartola? Usa alguma bengala? Essas são perguntas complementares. E está sentado com a perna cruzada e cotovelo apoiado no joelho. Tem óculos. Ok. E o óculos, tu consegue enxergar o olho ou é um óculos escuro? Ou é um óculos de grau? Tá? É interessante isso, porque se eu não consigo enxergar o olho, eu não consigo entender a mensagem também, né? E está se escondendo. Ou a gente está se escondendo dele também, né? A Célia, a Ana ainda comenta: óculos claros sem lentes. Tá? Como tu te sente vendo uma pessoa assim te olhando com um óculos forjado? Okay? É uma pergunta, né? A gente se sente desconfortável, sente medo, sente angústia, ansiedade, se sente assustada, é medo, né? É medo, Ana. Medo do sabotador, de entrar numa nova sabotagem, né? Isso é bem comum. A Célia, o sabotador é um adolescente homem, uma espécie de boêmio com boné ao lado e dá muitas risadas. Ha, 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 quem ela pensa que é? Ah, Célia. Quem ela pensa que é? Debocha, né? Um ar de deboche. Ela acha que agora vai dar show de moral nos outros. A série dá vontade de bater porque é injusto, né? A gente tem vontade de partir para agressão porque o que foi dito é injusto, né? É uma maneira de descontar. A injustiça é ligada diretamente à raiva, né? E às vezes uma maneira, né? O sangue sobe quando a coisa é muito forte injustamente e a mão fica o prolongamento dessa raiva, né? Bater é o prolongamento dessa raiva. É o desconto dessa a tentativa de descontar essa raiva para ver se o outro para de dizer coisas infames, né? Ah, a Ana comenta, eu quero é sumir dali. Essa vergonha, esse medo. Tá? E é interessante, Ana, ver se essa pessoa é mais alta que tu ou você é a mais alta, né? Isso é uma questão de nível de poder que a gente está dando para o outro também. Então vamos fazer mais uma sequência de EFT. É quando o outro é mais alto, significa na visualização. Um dos significados é que o outro tem esse poder ainda, né? Que a gente se sente menos perante essa pessoa, essa projeção de nós mesmos, né? Porque são imagens inconscientes que vocês estão mostrando aí nessas visualizações. Direto nos pontos, topo da cabeça. Como você, meu sabotador,
entre as sobrancelhas. Pôde me tratar assim por tanto tempo. Canto do olho. Eu sei que deixei todo esse tempo você me condenar assim. Embaixo do olho. Mas agora eu quero distância de condenadores. Embaixo do nariz. Sei que não me servem. Embaixo da boca são desagradáveis. Osso da clavícula. Fazem eu passar vexame. Embaixo do braço. Não me ajudam em nada. Topo da cabeça. Só me atrapalham. Eu detesto isso. Entre as sobrancelhas. Se eu pudesse, eu me livrava de todos esses julgamentos. De uma vez por todas. Canto do olho. Isso tudo me faz mal. E eu detesto isso. Embaixo do olho. Estou cansado de ficar lutando com tudo isso. Embaixo do nariz. Todo esse meu passado financeiro e isso somente me cansa. Embaixo da boca. Quero distância dos meus próprios julgamentos. Osso da clavícula. Tudo isso só me tira o fôlego. Embaixo do braço. Pensar nisso só me tira energia. Respira fundo. E solta. Agora que vocês olhem de novo a imagem desse sabotador. Né? Parece a mesma coisa, continua olhando no olho, continua dando medo, intimidando. Tá? Continua no mesmo tipo de ambiente, porque antes poderia estar num ambiente mais escuro, agora pode estar num ambiente diferente, um ambiente mais distante, um ambiente mais claro. Para algumas coisas, para algumas pessoas, a imagem some. Eu tô rindo aqui porque a Margarida comentou, me lembrou meu ex-marido. Isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Margarida, eu tô rindo só para descontrair, porque se for, se for uma coisa ruim, é uma conexão. Ele era uma pessoa muito crítica, é isso? Então a gente faz as projeções, tá? Na imagem que é semelhante, né? Num ser que pareça semelhante. Mas hoje eu domino. Ele era muito crítico, mas ajudar que era bom nada, né? Que uma coisa é criticar e depois dizer para a pessoa, tu pode fazer isso para mudar. Tá? Tu pode tentar isso para mudar. E outra coisa é só ficar criticando, 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 dizendo que não serve, dizendo que não dá, dizendo que tu não é bom o suficiente. E a grande pergunta é, como então posso ser bom o suficiente? Tá? E esse teu ex-marido, como é que era a fisionomia dele? Essa imagem que tu tá vendo dele agora, como é que é a fisionomia? Tá? A Margarida comenta, faz tudo para baixar minha autoestima, né? Dizer que tu é menos, que não tem valor. Tá? Mas também nunca disse como é que tu podia fazer para ter mais valor, né? Então essa associação com o ex-marido que está aparecendo para Margarida, né? É uma associação do que a gente tem do condenador, principalmente do sabotador, e a gente relaciona com alguém para a gente conseguir perceber as características, ok? Para conseguir perceber em que batalha a gente está, que nível de conflito a gente está. A Margarida comenta, magro, alto e tem um bocão, né? Para falar bastante, para criticar bastante, né? Não podia te valorizar. Então era uma disputa de egos, né? Quem manda nesta casa sou eu. Então tu tem que parecer, por ele ter medo de perder o poder da casa, né? Botava para baixo e tu ficava chateada com isso, né? Buscando o reconhecimento dele, ficava chateada com isso, né? A gente busca o reconhecimento do outro quando a gente não se reconhece e quando a gente também, por reflexo de não se reconhecer, não recebeu o reconhecimento na idade tenra. Tá? Então, o ideal é ir lá na idade que você se lembra mais antiga que você não foi reconhecido.
Pode ser o evento mais bobo que for, que a gente não foi reconhecido nos nossos dons, nas nossas habilidades, nas nossas capacidades, que a gente foi criticado, menosprezado, inferiorizado. Hein? Considero-me curada. Tá? Mas tem um sabotador aí, né? Será que está mesmo curada? Diria que bom, eu te amo pela experiência de me botar para baixo e eu reconhecer isso. Consegue dizer isso? Agora tu sabota, mas tá fazendo a revanche? Não, aí tá dando troco, então não é superado isso. O troco não é superação. Ok? Ok, a Célia comenta, não paro de arrotar. O arroto é um dos sintomas de liberação de bloqueios energéticos, muito comum nas sequências de EFT. Ah, e a Célia ainda comenta, o meu sabotador está com ar de arrependido, não era para ter dito isso, né? Não, não é total verdade isso, né? É interessante, então vamos lá. Mais uma sequência de EFT. Vamos lá, só faltam 2 sequências agora de EFT. E aí já abro para perguntas. Eu lhe vejo agora, vamos lá, topo da cabeça. Eu lhe vejo agora, meu sabotador. Então, francês, como me permiti conduzir por você por tanto tempo, e isso foi extremamente desagradável. Canto do olho, mas agora começa a perceber que todas as suas crenças limitantes, embaixo do olho, sobre o que é uma pessoa que lida bem com as finanças, embaixo do nariz, foram somente formas de tentar me proteger da exposição, embaixo da boca, da humilhação, osso da clavícula, e de certa forma sou grata por seus avisos, embaixo do braço. Me coloco à disposição para ouvir o que você quer evitar que me aconteça de mal. Topo da cabeça. Como isso pode parecer uma maneira de me preservar? Entre as sobrancelhas. Uma maneira de me proteger de novos vexames. Canto do olho. Para que eu não cometa os mesmos erros? Embaixo do olho. Me fira ainda mais. Embaixo do nariz. Grata por sua ajuda. Embaixo da boca. E por esse motivo estou aberto para lhe ouvir. Osso da clavícula. Pois agora entendo que você está mesmo do seu jeito. Embaixo do braço. Tentando me ajudar. Topo da cabeça. A ter menores perdas financeiras. Entre as sobrancelhas. A não passar vergonhas financeiras. Canto do olho. Mesmo que a sua voz pareça crítica, embaixo do olho. Começo a perceber o seu desejo de evitar o meu fracasso. Embaixo do nariz. Evitar a exposição vexaminosa. Embaixo da boca. Eu aceito então seus conselhos mesmo do seu jeito. Osso da clavícula. Eu honro esse sabotador embaixo do braço. E as suas mensagens que agora eu percebo. Eu me abro para perceber cada dia mais as mensagens do meu sabotador. Respira fundo e solta. A última visualização do sabotador. Okay. E o bacana é a gente fazer uma sequência batendo nos pontos o que realmente o sabotador está querendo nos dizer. Uma das grandes mensagens. Ah, interessante. Interessante. Eu vou comentar o que a Ana escreveu aqui. Uma das grandes mensagens do sabotador é que ele quer evitar a nossa vergonha. Tá?
que é evitar nossa exposição desnecessária. E aí é interessante perguntar de que maneira eu posso evitar essa exposição desnecessária. De que maneira eu posso evitar um novo fracasso financeiro? De que maneira eu posso evitar um novo vexame financeiro? E aí, batendo nos pontos, prestar atenção nas respostas. Tá? Para Ana, ficou um coração. No lugar do sabotador, ficou um coração. Tá? Uma das sensações. Que sensação te dá ficar esse coração? Tá? Tu te sente bem olhando para esse coração? Um sentimento de bem-estar. Ser acolhida e acolher, né? Ser abençoada. Ser abençoada é desbloquear o sétimo chakra. Tá? Então, nós trabalhamos o cardíaco hoje e desbloqueou o sétimo chakra. Então, ele estava. Esse bloqueio da autossabotagem estava interferindo na tua. Em receber as bênçãos, em se sentir recebendo bênçãos. Tá? A percepção do mundo muda completamente quando a gente entende, se abre para perceber a mensagem. Ok, a Margarida diz, para mim ficou uma sensação tranquila, sou próspera. Tá? Em que aspecto? É interessante, Margarida, essa tua colocação, porque a questão de se sentir próspero é uma coisa que vem antes do acesso material. A gente já é próspero, por isso a gente acessa dinheiro. Tá? A gente já é, a gente não está percebendo. Okay? É só ver a quantidade de células que mudam a cada 2 anos, todas. E a gente continua aqui, firme, forte, falando, reconstruindo, criando. Ao mesmo tempo que estou conversando com vocês, meu corpo está funcionando. Está tudo funcionando na minha vida. Ah? O que está comentando? Ficou plenamente. Nem me preocupo mais com mais nada. Ah? Então dá essa sensação de paz. Muitas pessoas sentem um quentinho no peito. E isso é muito interessante. Tá? Eu vou falar agora da nossa última sequência de EFT. Tá? Que é justamente isso. Eu trabalhei com vocês a questão de se expor, de ser visto integralmente, com sua luz e a sua escuridão, com a sua força, coragem e determinação em seus momentos de medo e insegurança e vacilos. Né? No momento de seus acertos e seus erros, principalmente essa aceitação de si como um ser que, como não veio com manual de instruções, vai acertar, mas também vai errar. Vai ir para frente, mas também pode escolher de uma hora para outra um outro caminho de realização e materialização. Então, quando a gente está na condição de ser vulnerável, as coisas que a gente experimenta quando é vulnerável, porque quando a gente está na vibração que ser vulnerável é ruim, a gente não está aberto para ver as coisas, que a gente se fecha no casulo. Não está aberto para receber, não está aberto para sentir prazer, prazer com aquelas coisas que gosta de fazer. Está no seu propósito de vida é sentir prazer. Tá? Não está aberto para interagir, não está aberto para trocar. Tá? E entrar no campo da potencialidade pura, que nem eu escrevi outro dia no Facebook. Sorria, tudo é incerto. Ok? Relaxe, tudo é incerto. Não existe uma coisa 100% certa, 100% segura. O único certo e seguro é estar consigo, é se apoiar, se permitir ser, principalmente ser visto. E quando a gente se permite ser visto, a gente também se vê. Quando a gente não está no juiz, no condenador, a gente também consegue se ver. Consegue acessar todo o nosso potencial, consegue acessar tudo que é nosso por direito divino natural, inclusive dinheiro. Então vamos à última sequência de FT.
A Célia comenta que o meu sabotador tornou-se miúdo, carinhoso, de olhos azuis, e é só amor. É essa questão de estar do lado da gente, né, Célia? A gente está sempre brigando, está sempre contra, achando que nunca dá, que nunca é, que nunca faz. Isso é só um ponto de vista. Ah, então a gente precisa, às vezes, ser mais amoroso comigo, consigo, pegar leve consigo. Então vamos lá, tá? Então vamos se abrir lá no topo da cabeça. Nossa última sequência de FT. Topo da cabeça. Eu aceito estar aberto para ser vulnerável. Entre as sobrancelhas. É seguro ser vulnerável. Canto do olho. Nada de mal vai me acontecer se eu for vulnerável. Embaixo do olho. Não há mal nenhum em ser vulnerável. Embaixo do nariz. Se eu for vulnerável, embaixo da boca, mesmo que meu passado tenha mostrado isso, osso da clavícula. Eu percebo agora que estar aberto é um aspecto de ser vulnerável. Embaixo do braço, aberto a oportunidades de interagir, topo da cabeça, socializar os meus dons. Entre as sobrancelhas, aceitar quem realmente eu sou. Canto do olho, que eu tenho potencial. Embaixo do olho, me aceitando integralmente. Embaixo do nariz, posso soltar as minhas amarras. Embaixo da boca, que vinculam ainda essa necessidade de ser para poder ter. Osso da clavícula, nessa aceitação dos meus dons e da troca desses dons por dinheiro. Embaixo do braço, eu começo a me permitir trocar esses dons por coisas materiais. Topo da cabeça. Em primeiro lugar, aceitar esses dons entre as sobrancelhas, porque sou um ser único. Canto do olho. E por isso, incrível na minha potencialidade. Embaixo do olho. Dessa maneira, ser vulnerável é aceito como algo saudável. Embaixo do nariz. Ser vulnerável é estar aberto para me ver. Embaixo da boca. Ver os meus dons. Osso da clavícula. Aceitar os meus dons sendo trocados por dinheiro. Embaixo do braço. Eu aceito que meus dons acessem mais pessoas e que esse reconhecimento também possa vir na base financeira. É seguro ser eu mesmo. Respira fundo e solta. Esse é o momento para mais alguma pergunta que vocês tenham. Eu tenho exatamente 7 minutos para tirar alguma dúvida de vocês, tá? Na questão da autossabotagem financeira e sua relação com os chakras. Tá? E eu quero dizer antecipadamente que para mim foi um prazer ajudar vocês aqui hoje, tá? A ver que esse sabotador é o grande, é um dos grandes, né? Eu mostrei para vocês uma lista de coisas que está entre vocês e o dinheiro, né? E eu tenho um curso sobre todos os 7 níveis e mais o 8º chakra, que é a central do propósito de vida, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, fiquem à vontade, visitem o canal do YouTube, que vocês podem acessar meus 50 vídeos com sequências específicas para cada caso. Tá? A questão de querem ver o blog, vocês vão ver os textos, meus cursos gratuitos, visitem o blog, aí está o endereço na tela.
Tá? vivaoqvce.blogspot.com. Quero agradecer muito essa oportunidade, que a Elaine me ajudou muito, a Eunice também me ajudou muito nessa oportunidade de fazer esse intercâmbio, né? A Ana pergunta se eu faço consultas online. Faço pelo Skype, ok? Para acessar curso, eu tenho um curso, um audiocurso sobre relacionamentos, e você pode acessar, Margarida, no meu blog. Você encontra no canto direito o acesso à loja virtual. Lá você pode encontrar as informações. O nome do audiocurso é Criando Relacionamentos Mais Saudáveis. É um curso que ele tem mais de 10 horas de duração. A gente vê vários aspectos dos relacionamentos, tem a gestão de conflitos, tem a questão de aprender a EFT de forma mais profunda, né? E principalmente ter como medir esses resultados, né? Como a gente fez hoje, a medida dos resultados e as mudanças desses resultados para vocês. Então, no início, todo mundo tinha uma dificuldade com o sabotador, e depois vários tiveram um acesso mais próximo, um empoderamento dessa informação. Tá? Então, é muito importante que perceber essas coisas, parar de brigar, parar de ter conflitos, né? E para mim foi uma alegria ter podido ajudar vocês nessas sequências de EFT. A Ana perguntou alguma coisa sobre o chakra do plexo solar, que é ligado à autoestima. Não sei se é isso que a Ana quer saber, mas é ligado a gente se dar valor. E se a gente não se dá valor, a gente não aceita receber dinheiro, porque a gente não se sente mediano, aí a gente recebe um dinheiro mediano também, tá? Pois é, os dons. Tá? Quando eu me sinto mediano, é porque eu acho que não tem tanto valor assim. E eu estou no processo da comparação. Cada um é um ser único, então não tenho que comparar. No plexo solar sentiu um aperto. O aperto pode ser várias coisas, né? Pode ser que seja no plexo, pode ser no estômago. O estômago é essa sensação ligado ao medo, normalmente, o aperto no estômago. Tá? Então é só fazer mais sequências de EFT. Muitas vezes as pessoas fazem para os sintomas ou trabalham mais a fundo as imagens que foram vistas, e no final de cada sequência reaprecia o sintoma físico. Tá? Se tá sentindo, Ana, enjoo ou náusea, eu não aceito mesmo. É a repulsão do evento. Eu rejeito completamente olhar para o sabotador? Pode ser. Tá? Eu rejeito completamente ser imperfeita, não ter dons, tá? Não me desenvolver, andar lento, passo de formiguinha. Tudo isso é ponto de vista. A Célia disse que sentiu aperto no coração. Tem alguns apertos no coração que são bons e outros que são ruins. Aquele aperto no coração que te dá a sensação de quê? Que te falta algo? Que tu corre perigo? Eu lembro que uma vez tinha uma conhecida cliente de FT que estava grávida, eu ainda não sabia, e fui na casa dela divulgar o evento, né? Então aí, quando eu cheguei lá, ela me atendeu na porta e disse assim: Nara, tu nem sabe, tô grávida, e tô tão enjoada e nauseada. E aí eu sentei ela no sofá e nós fizemos sequência de FT, quanto ela rejeitava a situação de estar grávida, porque era uma gravidez não planejada, e ela tinha uma série de projetos em andamento. Então aí nós fizemos FT. E aí teve uma hora que ela disse assim: Nara, espera um pouquinho que eu preciso botar para fora o que está entalado aqui. Ela foi lá no banheiro, botou para fora o que estava entalado. Quando ela voltou, ela disse: ai, Nara, eu estou me sentindo bem melhor. E dali para frente ela não teve mais enjoo durante toda a gestação. Nasceu um guri muito fofinho, muito bonito. E tudo porque ela rejeitava o processo, e isso aparecia nas náuseas. Né? Materializou como náusea, enjoo. Tá? Ok. Marivalda, a tristeza pode ser por 1000 aspectos, né? Aí vai ter que ver direitinho qual é esse aspecto. Tá?
A Elaine já está aparecendo, dando sinal que já terminou o Olá. nosso tempo, né? E o que eu posso dizer é que entre em contato comigo por e-mail, que vocês vão ter mais informações. O nara.qi@gmail.com, fique à vontade, né? Entre em contato. E eu acho que a Elaine gravou essa programação e pode disponibilizar para vocês também ouvirem de novo, verem mais detalhes, né, Elaine? Sim, desde já eu agradeço todo mundo por ter participado desse projeto. Essas informações ficarão disponíveis todas no site da WebTV. Então, por gentileza, envie também um e-mail para webtv@unidocorações.com.br e vocês terão também todo acesso ao material da Nara. Ela tem um site próprio, tem um blog próprio, e ela já deu as informações também que vocês podem visualizar na tela. E ela estará em breve conosco aqui no Rio de Janeiro. Então, eu peço a vocês acompanharem todas as informações. Sim, mas estará. 24, mas aí apareceu um curso que eu preciso concluir, que já fazia um ano que eu estava fazendo, e é uma técnica indiana de meditação que tem poucas oportunidades, já faz quase um ano que eu fiz a primeira etapa, né, que foram 6 meses, e agora vai ter a conclusão do curso. Aí eu tive que comentar com a Eunice hoje que eu recebi a informação que é justamente no 23 que vai ser a recepção desse conhecimento, né, em São Paulo. Então aí não tem como eu ir, mas eu tenho certeza que a gente depois mais para frente recombina isso, tá? Sim, a gente vai divulgar a nova data. Perfeito. Vai ser importante que você estará aqui conosco aqui no Rio de Janeiro fazendo essa partilha pessoalmente. Ah, que coisa boa. Um abraço para todo mundo, agradeço a oportunidade, deixo um beijão para a Eunice também, tá? E uma rica noite para todos. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Eu agradeço o nome da Eunice da Web TV. Obrigada, Nara. Obrigada a todo mundo. Boa noite.